Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você que está assistindo a gravação e também para você que está assistindo ao vivo a live. E hoje vamos falar sobre disciplina e consistência. Você é uma pessoa disciplinada? Você tem consistência no que você está fazendo? É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Não sei quanto tempo vai durar essa live. Espero, eu acredito que ela vai levar um tempo assim mais rápido do que as outras. Não acredito que ela vai levar ali mais do que 30 minutos, mas espero trazer um conteúdo bem interessante. E não é só mais um conteúdo que eu quero trazer para vocês. Eu quero realmente trazer uma reflexão para a gente poder se questionar de vários pontos que provavelmente você está tendo dificuldade em situações em que nem é uma dificuldade, mas você está se colocando esse ponto negativo, digamos assim. E isso faz com que os teus resultados eles tendem a piorar. Por quê? Porque se você está com um padrão negativo de pensamento, se você só olha para o que você não tem, você tende a ficar para baixo, você tende a baixar sua energia. E isso faz com que, logicamente, esse processo não seja interessante para você. Então seja muito bem-vindo, Gabi, Carla, Ana, bastante gente chegando aí. E bora lá então falar sobre disciplina. Me conta aqui nos comentários, vocês que estão assistindo a live aí, vocês são pessoas disciplinadas? Vocês têm consistência? Deixa eu ver como que tá esse povo aí. Boa noite, Ana. O pessoal acho que tá até com medo de escrever se são pessoas disciplinadas ou não. Dentro desse aspecto que eu estava pensando, eu estava refletindo esses últimos dias, que até, ou melhor, antes, eu agora há pouco estava lá, coloquei no Google o que é disciplina, o significado. E basicamente você ser uma pessoa disciplinada é você seguir as regras, é você seguir as normas, é você fazer aquilo que tem que ser feito, quando você tem, por exemplo, um superior. Isso é você ter ali a disciplina, você ser disciplinado. Isso é muito interessante, porque dentro dessa questão, a Ana colocou não, a Gabi falou depende do dia, às vezes sim, às vezes não. Isso é interessante porque, se for pensar na questão da disciplina, só de você seguir ordens, vocês são extremamente disciplinados, todo mundo é. Só que entra aquela questão, quais ordens vocês estão seguindo? A qual superior vocês estão sempre sendo guiadas? Isso se encaixa a mim também. Por exemplo, vamos falar de dieta. Todo mundo quer fazer dieta, todo mundo quer ter aquele corpinho que a pessoa está desejando. Seja perder peso, seja ganhar peso, todo mundo está buscando ali um processo. E a gente pensa, nossa, eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que fazer tudo bem certinho. Só que daí na tua cabeça, você fala assim, não sou disciplinado, porque eu não estou seguindo o processo, ou não estou seguindo da forma que seria o ideal. Tem dias que eu faço, tem dias que eu não faço. Mas aqui, eu quero trazer que sim, você é muito disciplinado. Porém, a pessoa que você está sempre respondendo, ou melhor, não é uma pessoa, mas é as suas programações. É o que está aqui dentro. Não é o que a gente acha, não é o que a gente quer. É como estão as nossas programações. Então, se você está programado a fugir da dieta, se você está programado a ter uma certa compulsão ou comer menos do que deveria, você vai seguir essa questão do que está programado. Por quê? Porque justamente é uma programação. E daí dentro dessa programação vai vir justamente a parte da consistência. E por que falta a consistência? Porque se a programação é você vai sempre seguir essa programação. Você até consegue fugir um pouco desse processo. E daqui trazendo um exemplo que eu sempre dou para os meus clientes. Eu conto uma historinha. Falo, imagine que vocês estão aqui assistindo. Vocês chegam na minha casa, lá em Curitiba. Passaram um dia inteiro viajando, estão morrendo de fome. E daí, eu já sabia que vocês iam vir. Preparei aquele prato de comida que vocês mais gostam. O melhor prato de comida que vocês mais gostam ali de comer. E eu falo pra você, é só você ir lá na cozinha e pegar. Tá lá no forninho, quentinho, é só você comer. Só que vai com cuidado, porque a minha mãe deixou o pitbull dela lá na cozinha. E ele tá dormindo, então vai com cuidado pra você não acordar ele. A pergunta que eu faço agora pra vocês, mesmo vocês estão morrendo de fome, vocês vão querer ir na cozinha? Ou vocês vão querer adiar ir na cozinha? Vocês vão falar, José, vou começar a dizer as desculpinhas, já tô apertado aqui no banheiro, vou no banheiro primeiro, depois eu venho comer.
Ou vocês vão falar, putz, José, eu vou lá ver se o carro não tá fechado, né, não tá aberto, e depois eu venho aqui para comer. Não quer ir ajeitando ali na mesa a comida? Ou seja, tem pessoas que vão procrastinar, vão deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. E tem outras pessoas que vão fazer o quê? Ela até vai na cozinha, mas o coração dessa pessoa vai estar lá, ó, a 200 por hora. Ela vai estar mais ansiosa, ela vai estar mais preocupada, mais com medo por conta do pitbull que está na cozinha. Ou seja, a pessoa tem aquele comportamento, eu vou com medo mesmo. Ou seja, ela até consegue ir contra a programação. Ela vai mesmo estando com medo, só que ela tem um certo prejuízo, o coração dela lá está acelerado. Ou seja, ela tem essa programação. Ela está seguindo a programação do medo no caso. Só que daí, eu esqueci de dar um detalhe a mais para vocês. Que, na verdade, né, o pitbull é o nome do passarinho da minha mãe, que está na gaiola. E daí por isso que ele está dormindo. Só que ele, quando acorda, faz um barulhão. Então por isso que você tem que ir com calma, para você não acordar o passarinho, né, o pitbull que está na cozinha. E daí muitas pessoas, né, nessa hora que eu falei na sessão, a pessoa dá risada. Eu falei, José, mas daí é fácil. Daí eu iria sem problema nenhum lá na cozinha. Daí eu falo, mas por que mudou? Por que o teu coração não está mais acelerado? Por que você não está querendo mais procrastinar aí na cozinha? O que mudou? Né? Qual que é a programação que está diferente? A tua percepção sobre aquele fato. E daí as pessoas falam, José, mas se eu soubesse desde o início que era um passarinho, se eu tivesse visto o passarinho, eu teria ido lá na cozinha. Só que daí eu falo, beleza, mas me conta, por que tem pessoas que têm pavor, pânico de barata, de borboleta? E racionalmente, elas falam assim, José, eu sei que a barata não vai me matar. Eu sei que ela não vai arrancar uma perna. Mas é mais forte do que eu. Eu chego ali, eu vejo uma barata, eu vejo uma borboleta e eu entro em pânico. Porque na cabeça da pessoa é como se aquela borboleta fosse um dragão cuspindo fogo e tudo mais. Ou seja, não é sobre o que a gente sabe. É sobre o que a gente está programado. E daí eu volto à questão da disciplina. Por que a gente, mesmo, né, não tendo uma programação tão adequada, a gente consegue fazer certas coisas? Ou manter um processo, mas sempre acaba falhando na questão da consistência. Porque a tua programação ainda é uma. Ainda está naquela programação, vamos colocar aqui, antiga. E você vai ter esse custo. É como se o teu coração ali fosse acelerado. Você até consegue ir lá na cozinha, mas você vai estar mais com medo, mais ansiosa. Quando a gente muda essa programação, eu mudo essa perspectiva que você está tendo sobre aquele mesmo fato, eu continuo sendo o mesmo pitbull. Só que agora você entende na programação, digamos assim, que é um passarinho. E daí você tendo essa perspectiva, o que vai acontecer? Teu coração não vai acelerar. Você não vai ter essa perda de consistência. Por quê? Porque você vai estar continuando aquele processo porque você mudou a sua programação. E isso faz total diferença no nosso processo emocional como um todo. Porque a gente está muito acostumado a pensar nas coisas racionais. O que racionalmente eu tenho que fazer? Qual que é o meu próximo passo? Eu preciso ter clareza, eu preciso ter conhecimento. Só que uma coisa que eu estou percebendo muito nos atendimentos que eu estou fazendo é que o teu resultado ele não está no próximo conhecimento que você vai adquirir. O teu resultado ele não está no próximo curso que você vai comprar. E eu tenho certeza que possivelmente você está frustrada, porque você comprou mais um curso. Daí você fala, não, mas agora vai. E daí você assistindo o curso, você assiste 2, 3 aulas e percebe, putz, mas esse conteúdo eu já tinha visto. Nossa, mas eu vi que o outro curso que eu tinha comprado também falou meio que a mesma coisa. E daí a pessoa entra naquele ciclo da frustração. Por quê? Porque ela tem esses altos e baixos. E daí vai ver, a pessoa vai querendo comprar mais curso, mais conhecimento. E daí vai aqui pro Instagram, começa a ver a live do José falando sobre mais coisas. E daí a pessoa vai lá pro YouTube e vai pesquisar como fazer isso, como fazer aquilo. E daí o que acontece? Ela começa uma semana vai bem, na segunda semana vai mais ou menos, na terceira semana a pessoa abandona. Daí ela volta naquele ciclo inicial. Se frustra um monte, não consegue ter consistência, não consegue ter resultado, e a pessoa acha que ela precisa mudar o processo. Eu preciso mudar minha jornada, preciso mudar o que eu vou fazer. E muitas vezes não. Às vezes você só precisava ter realmente mais tempo naquele mesmo processo. Não precisava ter mudado. Só que não tem como você ajustar algo que está todo desorganizado. Se você vem na consistência, se você vai fazendo a mesma coisa, você consegue ter um parâmetro de ajuste. Vamos trazer a questão para a dieta. Eu estou no processo de emagrecimento. Então, já fazem... Agora, segunda-feira vai fazer 30 dias. Se eu todo dia
estou seguindo a mesma alimentação, eu consigo ajustar a dieta para ver, opa, eu não estou emagrecendo. Então tem que diminuir um pouco a quantidade de alimento. Ou eu preciso aumentar a quantidade de gasto calórico, fazer mais atividade física. Só que percebe que se eu não estou seguindo a dieta 100%, não tem como eu ajustar. Porque daí, digamos que na terça-feira eu fui lá e comi lanche. Na quinta eu pulei uma refeição. Ou seja, putz, eu não tenho que ajeitar. Porque eu não estou sabendo se você não emagreceu por conta de você realmente estar faltando ajuste na sua alimentação, na sua dieta como um todo, ou é porque você fez cagada. Então isso é muito interessante. E daí volta aquele ponto lá do início, né? Disciplina. Cadê a nossa disciplina para isso? E a gente fica se culpando. Nossa, mas eu não estou conseguindo. Nossa, eu sou uma pessoa ruim. E daí você volta a começar a pensar só nesses aspectos negativos. E aquele ciclo da frustração, aquele ciclo da insegurança, ele acaba voltando novamente e vai gerando cada vez mais sintoma para você. Você vai se aceitando mais sobre essa questão. E daí possivelmente você vê que, putz, talvez eu não tenha tanto essa capacidade que eu achava que eu tinha. E o pior é que muitas das vezes isso é uma cobrança interna. Porque os outros olham pra você e falam assim, nossa, mas você é tão inteligente. Nossa, mas você faz tanta coisa. Nossa, mas você consegue tão bem falar sobre essas questões. Eu vejo teus vídeos, eu vejo você aqui, eu converso com você. E daí eu vou alucinar aqui, né? Porque isso é muito o que eu já vivi uma vez. Que é o que? É você ouvir essas pessoas e isso ser como se fosse uma faca que entrando no teu peito. E essa semana eu ouvi de uma cliente uma frase que ela falou assim, eu conversando com a cliente, e ela estudiosa um monte, ela estuda, tem muito conhecimento, mas ela ainda não conseguiu, né, romper na barreira ali com o terapeuta, não conseguiu iniciar os atendimentos dela ainda nessa jornada, mas ela tem muito conhecimento. E daí ela comentou que ela tem uma barraquinha na praia. Então ela vende lanche e tudo mais, né, na beira-mar, assim. Não me lembro de qual praia que era. Mas ela falou que isso não é uma nem duas, mas dezenas e centenas de vezes que as pessoas falam quando começam a conversar com ela. Falam assim, nossa, fulano, mas você é tão inteligente, por que você não está rico ainda? Nossa, você é tão inteligente, por que você ainda não consegue ter, não saiu aqui da barraquinha? Por que você não tem teus clientes? Por que você não tem resultado ainda? E daí ela falou assim que, José, toda vez que eu escuto alguém me chamando, né, de inteligente, ou falando que o conteúdo que eu tenho é muito bom, tá sendo um gatilho negativo para ela. Ela tá se frustrando, ela tá se colocando para baixo. Por quê? Porque ela não aceita isso. E que ela falou, pô, beleza, eu tenho todo esse conhecimento, mas e aí? E o resultado? E isso gera novamente aquele padrão negativo. Então, possivelmente, vocês que estão assistindo essa live, que já estão cansados de sempre pensar ali que é o próximo curso, que é o próximo vídeo, que é o próximo conhecimento, mas lá no fundo você percebe que, putz, eu tenho conhecimento. Se eu seguisse exatamente aquilo que eu sei, você saberia que você estaria muito longe na sua jornada. E daí aqui é o ponto que eu falei para essa cliente também. Eu falei, o teu romper não está no próximo conhecimento, o teu romper não está no próximo curso, e sim em você trabalhar essa tua demanda emocional que está impedindo você de dar esses próximos passos. E no caso dela, ela tinha a trava da perfeição. Olha que interessante. Ela era muito perfeccionista, ela se cobrava muito. E daí pra ela falava assim, José, mas é que eu não vou começar a criar conteúdo na internet, falar sobre coisas simples, porque todo mundo já está falando sobre isso. Eu tenho tanto conhecimento, não adianta eu falar só sobre essas coisas simples. Daí eu falei pra ela, putz, mas é exatamente o simples que as pessoas precisam. Você não tá ali pra dar aula para as pessoas, você tá ali pra resolver o problema. Ó, Ana, eu sou assim, frustrada e não vejo o valor que as pessoas enxergam em mim. Exatamente. E daí, que eu falei, isso vai virando um ciclo negativo. E o que acontece? Você tem que parar e pensar que não é o conhecimento. É realmente qual que é a minha programação. Como que eu estou encarando esse processo? E a gente se sabota muito nessa jornada. Por quê? Porque você tem um planejamento. Você sabe que tem que ser feito. Só que o que acontece? Provavelmente você não está rodeado de pessoas que estão ali auxiliando você.
Você não está rodeado de pessoas que estão nessa mesma jornada que você. E daí isso faz com que você não consiga ter a clareza que você está no caminho. Vamos pegar um exemplo. Essas pessoas que andam de bicicleta ali, pega a BR e vai, andam 50, 100 km. Imagina se você pega a tua bicicletinha ali e vai sozinho na BR. E você não tem um GPS, você não tem nada ali, só vai. Você fica perdido. Putz, será que eu estou no caminho certo? Será que as entradas que eu fui é a correta? Mesmo você estando no caminho certo, você sabendo, de certa forma, que era só pegar, né, tem todas as placas no caminho, você vai começar a se questionar. Agora, se você estiver com um grupo de pessoas que também estão fazendo esse mesmo trajeto, você vai ficar tranquilo. Por quê? Porque tem mais pessoas. Todos eles estão indo para o mesmo lugar. Todos eles estão fazendo o mesmo percurso. Ou seja, tem umas pessoas mais para frente, umas pessoas mais para trás. Se você começou a ficar cansado, você vai ficando mais para trás, mas tem uma pessoa que vai chegar, opa, não, tá tudo bem, faz parte. Ou seja, eles já entendem do processo. Isso tende a deixar você mais tranquilo. Por quê? Porque se você não tem essa pessoa do seu lado, o que pode acontecer? Você achar que você está no caminho errado. E daí você vai querer fazer o quê? Voltar. Só que esse voltar, às vezes é querer mudar a rota. Às vezes é querer ficar parado. Putz, parei. Vamos pensar na pessoa que tem que criar conteúdo, né? Ali no Instagram, criar vídeos. É a pessoa que para de criar os vídeos. É a pessoa que diz que tem que... Ah, não, mas agora então eu vou fazer uma outra questão. Ah, mas eu vou fazer um outro curso. Ah, mas eu preciso de mais um conhecimento. E daí você está dispersando. Você não está fazendo aquilo que de fato você precisa fazer. E dentro dessa questão, novamente eu volto para o ponto. Qual é a tua programação? Porque se tratando de programação, a gente tem que entender, né, que trazer um pouquinho o tópico ali das 10 travas mentais, a programação ela não é negativa. O medo, ele não é negativo. A ansiedade não é negativa. A procrastinação não é negativa. Vamos lá. Se eu não tenho clareza do que eu preciso, não faz sentido eu querer mudar algumas coisas. Ah, José, eu quero não ter medo de gravar um vídeo, por exemplo. Ou não quero ter medo de dar errado. E daí, eu preciso melhorar esse medo. Tá, beleza. Vamos lá. Reprogramamos o medo de você. Agora você não tem mais medo. Daí você vai ser jogado num prédio, porque você vai perder o medo da altura também. Se você tirar o medo, você vai passar do lado de um cachorro, né, brabo ali, rosnando. Ele pode possivelmente morder, mas você tirou o teu medo. Ou seja, não faz sentido. Você não tem que tirar o medo. Você não tem que tirar a ansiedade. Eles estão ali para nos proteger. Só que volta, opa, do que eu estou tendo medo? Qual é a minha programação? Do que eu estou, né, me afastando? Daí volta para o ponto. Pô, qual que é o teu objetivo? Para onde você está querendo seguir? Você quer se tornar um terapeuta qualificado? Você quer se tornar uma influencer mais destacada aqui no Instagram? Você quer ter um resultado físico no seu corpo? Qual que é a direção que você quer? O que você está buscando realmente? Qual que é aquela clareza do que você quer? Porque se você não tem claro, fica difícil. Ah, eu só quero melhorar minha vida. Tá, mas o que é melhorar minha vida? Então, primeiro é ter essa clareza. Depois, quando você tem essa clareza, você já sabe qual é o passo a passo. Eu duvido, todos vocês que estão assistindo aqui a live, né, ou a gravação, eu tenho certeza que se eu chegar para você, tá? Só nós, eu na frente de você, e você vai falar assim, José, o meu objetivo é esse aqui. Ponto. Você tem clareza do teu objetivo. Eu duvido que você não consiga criar um plano de ação para você chegar no seu objetivo. Eu duvido. Eu aposto. Pode mandar ali nos comentários para mim, no direct. Podemos até marcar uma call. 15 minutinhos ali. Eu duvido que você entre ali e fale assim, José, eu quero chegar nesse objetivo, mas eu não faço ideia de como chegar até lá. Eu duvido. Por quê? Porque eu sei que você já pesquisou vídeo no YouTube, você já viu as pessoas aqui no Instagram, você já comprou curso, você já fez um monte de coisas. Ou seja, conhecimento tá aqui, tá tudo na tua cabeça. Só que a tua programação te barra de você seguir esse próximo passo. Então, antes de pensar só no como fazer o processo, por que eu estou me barrando dessas questões? E daí, como eu sou terapeuta, eu não posso deixar de falar desse ponto, que você apenas está replicando padrões do passado. Tudo aquilo que você viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, vai trazer padrões de comportamentos de você hoje.
Só que agora já não é mais relacionado à sua infância. Não. E provavelmente tem pessoas que já fizeram terapia. E é muito comum a pessoa falar: José, eu já fiz terapia, eu já resolvi aqueles meus traumas lá do passado, por que eu continuo travado? Depois, bem, porque, beleza, você resolveu os traumas lá do passado, mas o teu passado não importa mais, importa o teu presente. Quantas vezes você não repetiu comportamentos negativos no último mês? E lembra que a gente aprende, a gente, né, traz aquelas programações das travas por 2 pontos. Ou é um impacto emocional, um grande impacto emocional, ou é por meio da repetição. E agora, te pergunto novamente, quantas vezes você repetiu comportamentos negativos no último mês? Percebe que já não é mais aquele teu trauma lá no passado. Já não é mais aquela situação há 2 anos atrás. Não, você está mantendo essa consistência nos padrões negativos. Só que daí as pessoas falam assim: meu Deus do céu, José, então o que eu faço? Como que eu venço essa barreira? De modo prático, tem 2 questões, né, 2 pontos muito importantes. E um complementa o outro. Se você tiver só um, vai ser mais difícil, mas até consegue. E o outro tende a acelerar essa jornada. Primeiro, a gente tem que entender, né, que existe uma escadinha. Então, os teus sintomas, o que você sente hoje, não importa, porque é só a consequência. Se eu beliscar o teu braço, vai doer? Vai. A dor importa ou não? Qual que é a resolução que eu tenho se eu só falo assim: nossa, já estou sentindo essa dor? Nenhuma, porque isso foi só uma consequência do comportamento que eu fiz, de beliscar o teu braço. O que eu tenho que mudar então? Antes da dor veio o comportamento, veio o que eu estou fazendo. Agora, beleza, teve o comportamento de beliscar o teu braço. Agora, por que eu tive esse comportamento? Ou melhor, né, em que ambiente você estava? Porque se for pensar nos comportamentos, se você está ali próximo a uma pessoa louca da cabeça, que nem o José, que foi lá e beliscou o teu braço, talvez esse ambiente não seja tão bom para você. Talvez seja um ambiente tóxico. E daí, sempre o ambiente, ele vai gerar, ele vai ser sempre mais forte. Ele sempre vai gerar essa mudança, porque você está naquele ambiente. Se você está num ambiente onde só fala de briga, só fala de desgraça, só fala de problemas, qual vai ser os teus comportamentos, teus pensamentos sobre briga, desgraça e problema? O ambiente, ele vai moldar o como você se comporta. Se você está numa casa onde as pessoas só comem coisas gordurosas, só comem doces e coisa arada, não tem nada saudável, o teu comportamento vai ser modulado com relação ao ambiente. O ambiente sempre vence. Só que tem um outro ponto que é mais profundo ainda, que é a questão da tua identidade. Quem você é? Quem que é a tua pessoa? Você já parou para pensar? Qual que é a tua identidade? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Porque as pessoas que estão em um certo ambiente, elas, né, compartilham dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Se eu for na zona, vai ter só lá pessoas que compartilham daquele mesmo princípio, daquele mesmo valor. Faz sentido uma pessoa que, por exemplo, é casada, bem casada, ela ir numa zona? Um homem fiel, ele vai numa zona? Não. O problema é o ambiente ou o problema é a identidade? Qual que seria o problema do caso? Se a pessoa, imagina um homem vai lá na zona. O problema é o ambiente, é a zona em si, ou é o homem? É o homem. Por quê? Porque ele está indo no lugar que diz já o respeito. Está falando qual é os valores, qual que é a identidade dessa pessoa. Agora, vamos pegar um homem fiel, um homem honesto, um homem que zela pela família. A identidade. Se algum dos amigos dele falasse: vamos em tal lugar, eu vou falar: eu não vou. Ou seja, a minha identidade me blinda de certos ambientes. Agora, se eu não vou naquele ambiente, eu não vou receber os estímulos daquele ambiente. E lembra, o ambiente sempre vence. Não importa a pessoa mais forte emocionalmente, ela vai estar no ambiente, ela vai sofrer influência.
Eu assisti um vídeo agora há pouco, faz uns 10 minutos antes de iniciar a live. Se eu falar pra você assim, ó, não imagine um macaco rosa de ponta cabeça puxando um elefante. Não imagine. Possivelmente, você imaginou o macaco rosa de ponta cabeça puxando o elefante. Mas eu falei pra você não imaginar. Exatamente. Tem coisas que a gente não tem controle. Olha que interessante. Você não tem controle dos estímulos que chegam pra você. Mesmo que eu fale, ó, não imagine isso, o que acontece? Você vai imaginar. Ou seja, quem decidiu o que ia estar passando na tua cabeça sou eu. Se eu falar, não imagine XYZ, você vai imaginar isso. Ou seja, o ambiente ele é forte. O ambiente sempre vai modular os teus comportamentos. Você consegue ajustar? Consegue. Mas o teu gasto energético vai ter que ser muito alto. Por isso que ele não é 100%. Porque você vai ver que a maioria, vamos pegar ali, dos empresários hoje, dos milionários hoje, eles não são herdeiros. Eles não herdaram uma fortuna, eles construíram uma fortuna. Eles vieram de baixo. Vieram da pobreza muitas vezes. Nossa, José, mas o ambiente não modula? Modula. Só que eles foram conseguindo se trabalhar, se melhorar. Então, dentro desse aspecto, não fica também se vitimizando. Ah, mas é porque o meu ambiente é ruim e eu não consigo. Não, para. Tem até uma frase que o Jota fala. Pense o que quiser, fale o que quiser, mas não culpe os outros pelos seus resultados. Porque, lógico, você não tem culpa de, por exemplo, ter invadido a sua cabeça com o bendito macaco rosa puxando elefante. Macaco rosa de ponta cabeça puxando elefante. Mas, o que você pode, o que você tem? A responsabilidade. Pô, qual que é a minha responsabilidade para depois disso? Eu recebi esse estímulo. E o que eu faço com esse estímulo? E lógico que eu estou trazendo algo bonitinho aqui. Macaco rosa de ponta cabeça puxando elefante. Agora, se eu estou num ambiente ruim, se eu estou num ambiente tóxico, se eu estou num ambiente onde tem pessoas medíocres, se eu estou num ambiente onde tem pessoas negativas, é minha responsabilidade filtrar e ter comportamentos diferentes, que são de acordo com a minha identidade. Então, dentro dessa jornada toda, perceba que o primeiro ponto é realmente essa identidade, quem você é. Para que daí você já selecione os ambientes onde você vai. Você selecionando esses ambientes, os teus comportamentos vão ser selecionados devido àquele ambiente. E por consequência, você tendo esses comportamentos, os teus pensamentos, os teus sentimentos vão estar sendo modulados por conta dessas pessoas. E daí, eu volto àquele segundo ponto que eu falei, né, que entra em conjunto com como eu faço isso. Que é, se eu só estou de longe olhando a situação, você tem menos impacto. Agora, se eu tenho uma pessoa junto comigo, a tendência de você fugir do comportamento, a tendência de você não perceber o que está certo e errado, ela diminui. Porque, voltando àquele exemplo, você deve estar no caminho certo. Porém, por não saber se você está ou não, porque você está inserido, né, no ambiente, você acha que não está dando certo as coisas. E daí você para. E daí você quer mudar de jornada, você quer mudar de rota. Mas não é isso, você só precisa continuar ajustando pequenos detalhes. Conversei hoje com uma terapeuta que ela está ali na questão de conseguir clientes, fazer anúncios e tudo mais. E daí ela falando, José, eu não estou conseguindo fechar clientes, eu não estou conseguindo ajeitar os anúncios e tudo mais, e parece que as coisas não vão, eu estou achando que, putz, mas eu já trabalhei questões emocionais, eu já fiz o tratamento e tudo mais, o que está acontecendo? E daí eu comecei a questionar ela, pô, mas o que você está fazendo? Como que você está ajustando? Que, novamente, conhecimento ela tem, ela sabe, ó, ela vai fazer um post, daí esse post vai atrair as pessoas, se não estiver atraindo as pessoas, você faz outro post. Se você fez um post que as pessoas estão chegando, opa, então agora eu estou conversando com a pessoa, eu tenho que ter um bom argumento, eu tenho que ser um bom vendedor naquele momento para eu mostrar o meu trabalho. E daí o que ela falou, José, mas é porque agora eu estou ficando sem dinheiro, e daí eu vi que não está dando certo, e eu começo a pesquisar outras coisas. Daí eu estou estudando outras coisas para poder ver o que eu posso fazer. Daí eu falei, pronto.
Ela mesmo se entregou. Quando chegou no momento, o que ela fez? Em vez de continuar fazendo os posts, continuar ajustando a comunicação dela, não, foi estudar outra coisa. Novamente, o conhecimento que você tem já basta. Não é no próximo curso, não é na próxima aula que vai mudar a tua vida. É você fazer o que você já sabe com consistência, sem mudar. Só que daí entra aquele ponto. Se você não tem uma pessoa do seu lado que possa te orientar, vai acontecer que nem aconteceu com essa pessoa que eu estava conversando. Ela estava na direção certa, ela parou e ela mudou a rota. Não faz sentido. Você está na direção certa. Então, ela sabe da identidade dela, ela está em certos ambientes que são interessantes, os comportamentos delas estavam sendo assertivos, mas, devido a não ter alguém para direcionar e só falar assim, viu, é por esse caminho mesmo, a pessoa mudou a rota. E se você mudar a rota, é lógico que você não vai chegar no teu objetivo. Então, voltando ao tópico principal, né, da live, que é a questão da disciplina e da consistência, é justamente isso. É todos esses pontos que eu fui mencionando. Você primeiro identifique, por que você não está fazendo o que você deve fazer? Qual que é esse ponto que está sendo esse empecilho para você? Dentro desse ponto, será que é uma questão emocional realmente que está te barrando? Então vamos lá, eu preciso gravar vídeos para o Instagram. E, José, mas eu tenho insegurança de gravar o vídeo? Então, opa, tem questões emocionais. Ou não, José, eu posso gravar, mas é porque eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei o conteúdo, eu acho que é raso, eu acho que é pouco. Opa, então é falta de clareza. Você acha que temos que dar uma até? Como assim? Não entendi, Ana. Dentro dessa questão, continuando ali, você manda de novo ali para eu entender melhor a tua pergunta. Se você tem alguém do seu lado para dar esse norte, esse direcionamento, a tendência é que seja muito mais fácil. Vamos trazer exemplos. Pensa na academia. Você sabe os exercícios que você faz na academia. Você já sabe. Você não precisava ter um personal do seu lado. Mas, se você tem um personal do seu lado, ele vai conseguir extrair o máximo de você. Mesmo naquele dia que você está cansado. Ponto. Essa questão também queria falar muito com vocês. Que é o que? Não adianta. Enquanto a gente estiver nesse joguinho do que eu gosto e o que eu não gosto, esquece. Você não vai conseguir prosperar. Porque na nossa vida não é sobre o que eu gosto e eu não gosto de fazer. É o que eu tenho, o que eu não devo e o que eu não tenho que fazer. Ah, entendi. Você acha que tem um tempo para insistir? Tem. Nesse ponto de você insistir, tem diferença. Se eu pegar essa garrafa de água e eu falar que eu quero que saia suco daqui dentro, você acha que vai sair suco? Eu acho que não. Mas se eu insistir muito, não, mas eu quero que saia suco, não vai acontecer. Ou seja, eu só ficar insistindo em uma coisa que eu sei que não vai dar em nada, não faz sentido nenhum. Agora, vamos pensar na questão de como eu tenho clareza desse ponto. Primeiro, voltando ao exemplo que eu queria trazer ali anteriormente. Primeira coisa que a gente tem que quebrar na nossa vida. Não é o que eu gosto e o que eu não gosto de fazer. É o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Quem gosta e não gosta é criança. Criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa. Então, eu sei que eu preciso fazer X, Y, Z. Eu tenho esse direcionamento, eu preciso seguir isso daqui. Passou a minha dieta lá, digamos que eu fiz consulta com a Nutri. Ela me passou e eu vou ter que comer salada, tomate. Tomate era uma coisa que eu não comia antes. Só fui comer depois do tempo do quartel. Não tinha muito porém ali, mas sei lá, eu falava assim que eu não gostava de tomate. Enfim, se tiver tomate na minha dieta, eu tenho que comer. É ponto, não é eu gosto ou não gosto. Não, eu tenho que comer se eu quero ter esse resultado. Porque daí não é sobre gosto, é sobre decisão. Eu decido sobre isso. Então vamos lá, primeiro ponto. Esquece essas questões de gosto ou não gosto. É o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu já entendi que eu tenho que ter a minha identidade correta. Eu vou estar em ambientes melhores. Logo, meus comportamentos vão ser mais assertivos.
Agora, José, em que momento que eu percebo que eu preciso mudar a rota do meu processo? E aqui, dificilmente você precisa mudar a rota do seu processo. Você precisa ter a consistência, você insistir até ter o resultado. Por quê? Se você está pegando um método que já é validado, você não vai ser a única pessoa que vai falar assim, nossa, mas ó, eu descobri que esse método é uma porcaria. Não, você está fazendo alguma coisa errada. Então vamos trazer um exemplo que é mais fácil, né, com relação ali a essa cliente que eu mencionei. José, eu preciso ter clientes e eu não estou conseguindo. E daí eu não consigo dar esse próximo passo. Beleza, qual que é o passo a passo? Você cria um post, esse post vai atrair pessoas para o teu direct. E no direct você vai conversar com essas pessoas para entender realmente se eu posso ou não posso te ajudar. E aí com isso, se eu posso te ajudar, eu ofereço o meu produto, o meu serviço. E eu entrego esse caminho para a pessoa. Vamos lá, então eu preciso criar posts, certo? Concorda comigo que se eu criei um post, criei 2, criei 3, criei 4 e nenhum converteu, o problema é o quê? É o como eu estou fazendo esse post. Se eu vou trazer a mesma comunicação em 4 posts diferentes, é lógico que não vai dar resultado. O que a gente tem que fazer? Ajustar o processo, ali, o post. É mudar a comunicação, trazer um ponto de vista diferente, trazer uma narrativa diferente. Mas o processo, ele segue o mesmo. Criação do conteúdo. Para fazer a pessoa se identificar e vir conversar comigo. Então percebe que eu vou insistir até dar certo. Não importa se eu tiver que fazer 50 posts, eu vou fazer 50 posts. Só que esses 50 posts tem que ser todos um diferente do outro. Só que o que acontece? A gente, e eu me incluo nisso, a gente tem preguiça. Porque daí volta naquela questão, eu gosto e não gosto. Ah, mas é que eu não gosto de ficar pensando, e daí eu não consigo, e daí eu acho que eu não tenho capacidade, e daí você desiste. Ou seja, o problema não é na criação, o problema não é no método, o problema é que você está desistindo. O problema é que você não está disposto a pagar o preço necessário. E daí, como você não está disposto a pagar o preço necessário, você foge, você procrastina. Voltando ao quê? Programação. Qual que é a tua programação? Tá doendo, tá doendo? Eu fujo. Não faz sentido ficar em algo que me dói. Só que aqui entra a nossa capacidade de resistir à dor. E aqui não é uma dor física, é uma dor emocional. É a dor do processo. Daí volta aquela frase. Pense o que quiser, fale o que quiser, mas não culpe os outros pelos seus resultados. Ou seja, não é que o método não funciona. Não é que aquele curso que eu comprei que era uma porcaria. Não, é você que não seguiu. É você que não teve consistência. É você que não trabalhou as suas questões emocionais. É você que não tem um direcionamento. Daí, lógico, vamos lá. É óbvio que você sozinho vai ser mais difícil. Eu estava assistindo hoje um vídeo do Guto Galamba. Vocês provavelmente devem ter visto ele, que é um nutricionista que ele tá, né, hypado. Ele tem, acho que 2 milhões de seguidores no Instagram e tudo mais, e ele tem um programa lá que é o Secabucho, né, que é para ajudar no emagrecimento e tudo mais. E daí eu tava assistindo um vídeo dele com o Eduardo Corrêa, que é um dos fisiculturistas mais tops ali do Brasil. E dentro dessa questão, sabe o que o Guto Galamba, olha, ele é nutricionista, ele tem um perfil de mais de 2 milhões no Instagram, ele ajuda diariamente pessoas a emagrecer, e ele falou para o Eduardo Corrêa, putz, bom, eu preciso que alguém me mande o processo, o protocolo, porque daí eu faço eu sigo aquele protocolo. Então, no caso, o Eduardo Corrêa mandou um protocolo de alimentação para ele, que era um projetinho ali de 60 dias que eles estão fazendo. E nisso, o que aconteceu? Ele comentou, putz, eu percebo que se eu vou fazer isso para mim, eu começo a negociar. Ah, mas hoje dá para ajustar isso daqui. Ah, mas dá para mudar aqui. Ou seja, quando o outro, no caso o Eduardo Corrêa, passou para ele, falou, eu tenho que seguir exatamente isso. Se é assim assado, é assim assado. Se eu tenho que comer 6 claras, meio mamão e meio melão, é isso que eu tenho que comer. Não tem que negociar nesse processo. Porque senão eu negocio aqui, negocio ali, e quando eu ver eu já não estou fazendo mais. Ou seja, voltando aqui ao tópico, é lógico que se você estiver sozinho, vai ser difícil. Porque é você contra você. E daí as suas programações, elas vão trazer, você tem sintomas, você é um ser humano normal. E todo mundo, ele é um ser humano normal.
Então, por exemplo, não é porque a pessoa é nutricionista que é fácil para ela fazer dieta. Não é porque a pessoa é um personal trainer que para ela é fácil fazer o treino. Não é porque eu sou terapeuta que é fácil eu lidar com os meus emocionais. Não, eu tenho conhecimento, mas eu sou um ser humano igual a todos os outros. Então, sempre que você está junto a uma outra pessoa, vai ser muito melhor. Por quê? Porque vocês têm que, né, se colocar na posição de cliente. Pô, qual que é a minha posição aqui? Aqui eu preciso de ajuda. Eu preciso chegar até lá. Então eu quero pessoas do meu lado. E daí vamos lá. Vocês provavelmente já devem ter ouvido, nossa, seja o protagonista da sua vida. Quem aí que está aqui no ao vivo quer ser o protagonista da sua vida? Coloca aqui, ó, eu. Se você realmente quer ser o protagonista ali da sua vida. Vamos ver se esse pessoal tá querendo realmente ser o protagonista ou não. Ó, a Adriana colocou, né? É verdade, ter o seu acompanhamento está fazendo muita diferença na minha vida. Muito obrigado. Bom, fico muito feliz. Ó, eu vi assim por anos, desisti facilmente com a primeira dificuldade. Me destravei e hoje estou enfrentando vários obstáculos. Não me permito que eles me vençam. Top. Parabéns, Adriana. E olha que interessante, né? Acho que travou, mas voltou. Olha que interessante. A Adriana colocou, ela vivia esse ciclo e daí o que aconteceu? Ela destravou. Ela fez o... Eita. Acho que tá travando, mas tá voltando aí, pessoal. Enfim, a Adriana fez o tratamento, reprogramou e olha que interessante, ela continua tendo um desafio. Nossa, José, mas eu trabalhei as questões emocionais, não deveria ser minha vida linda e maravilhosa com um conto de fadas onde tudo dá certo? Não é assim. Não é um conto de fadas. A vida é normal, vai ter os desafios. E daí, vamos lá. A Ana e a Adriana colocou, né? Vocês querem ser protagonistas da sua história. Tá, e olha que interessante. Vocês já assistiram aquele filme do tira casaco e coloca casaco? Aquele lá do cara, acho que é Karate Kid lá, que tem o piazinho lá que luta karatê e daí tem o velhinho que vai ensinar ele a lutar o karatê. Olha que interessante. Quem que é o protagonista daquele filme? É o piazinho que tá ali, que vai lutar o karatê lá dele. Ele que é o protagonista. Ele que é a pessoa principal da história. Só que, olha um porém. O que é a pessoa mais experiente do filme? Não é o protagonista. É o velhinho que vai ensinar o cara. É o velhinho que vai ensinar o piazão. Que no Paraná a gente chama de piazão, o menino ali. Então, na vida de vocês... tem que ter uma pessoa mais experiente, uma pessoa que vai ser muito mais qualificada que vocês. Para quê? Para dar esse direcionamento. Mas quem é o protagonista da história é você. E eu trago um exemplo. Ó, os desafios continuam, porém agora eu não fujo. Agora eu enfrento. Exatamente. E daí trazendo essa narrativa, o que eu trago, né, como perspectiva? Aqui na área da terapia, por exemplo. Eu sou protagonista da minha história. Eu lá em 2016, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal e eu falei, putz, é isso que eu quero. Eu quero ajudar pessoas a desenvolver nesse aspecto emocional. Porque as pessoas não estão vendo isso. Putz, mas é importante. E daí dentro dessa jornada, eu tinha as pessoas que eu olhava. Eu assisti o Rafael Baltresca, eu assisti o Pyong Lee, e eu vi os vídeos da internet lá do YouTube, eles fazendo... hipnose, fazendo os negócios, e era a questão de terapia, e eu ficava, meu Deus, olha que interessante. E eu me lembro em 2020, quando eu fui para São Paulo fazer o curso da Bravo, que eu conheci o Rafael Baltresca. Para vocês que talvez não conheçam o Rafael Baltresca, só dá um Google lá, Rafael Baltresca, hipnotiza Silvio Santos. Ele é um hipnólogo, né? Tem ali a formação de hipnoterapia, e ele já foi em vários programas de TV e tudo mais. Inclusive tem um vídeo lá dele hipnotizando o Silvio Santos. O Silvio Santos não foi hipnotizado, mas assim, enfim, só para vocês conhecerem quem é a pessoa. A pessoa ia, né, em TV e dava palestras e tudo mais, pessoa gigante. E eu olhava ele lá em 2016, eu olhava o Rafael Baltresca como um ídolo praticamente, falando, nossa, como que deve ser legal estar do lado dele. 4 anos depois, em 2020, eu fui lá e eu fiz a formação com o Rafael Baltresca. E daí me lembro até hoje, o dia que eu tava lá na sala de entrada, né, da formação, tá? Tinha os comes e bebes lá,
E daí ele entrou, maltão assim, quase 2 metros de altura, e eu bati o olho assim, e eu falei, meu Deus do céu, eu tô na frente daquela pessoa que eu assistia nos vídeos. E é uma pessoa normal. Nossa, você chegou aí, José, como que é teu nome e tudo mais? Eu falei que era José, ele, meu Deus, você é tão novo e tal. Conversando assim, tranquilamente, normal. E daí eu pensei, nossa, mas ele era tão assim, o cara, ele ali estava conversando normal. Mas ele tinha muito mais experiência do que eu. Eu precisava ter ele ali para que eu tivesse um aprendizado. Depois disso, há 2 anos atrás, eu conheci o Edenilson. O Edenilson, provavelmente vocês já conhecem mais. O rostinho do Edenilson vocês já sabem quem é. E outra coisa, novamente, eu continuo sendo o meu protagonista da minha história. Mas se eu não tivesse o Edenilson, eu possivelmente hoje não estaria na posição que eu estou hoje. De sair de uma pessoa que trabalhava no açougue, que fui para trabalhar para motoboy, que cheguei a trabalhar no chão de fábrica. Hoje eu trabalho 100% com terapia. Hoje eu moro no meu apartamento. Ou seja, eu estou construindo a minha história. Não é por conta dos outros. Não, eu que fui atrás. Eu que corri, eu que estudei, eu que me apliquei, eu que atendi. Eu que fui lá dando a cara a tapa. Mas, se eu não tivesse essas outras pessoas junto no processo, eu não teria chegado tão longe. Já faz quase um ano e meio que eu trabalho com o Edenilson, na clínica do Edenilson. E era a mesma coisa. Antes eu só assistia os vídeos. Antes eu olhava o Edenilson postar os vídeos lá no Instagram dele, eu ficava admirando a sala de atendimento, que era presencial antes, né, lá em 2022, 2021, que ele atendia presencial, que ele ainda era policial e eu não sabia. E eu ficava assim, nossa, um dia eu quero ter uma sala dessa. E foi o que aconteceu. Lá em 2021, eu fiz a minha sala presencial. Só gastei dinheiro. Inclusive, olha que interessante. O Edenilson, que ele falou, quando eu mandei num grupo, que eu tinha um grupo lá que ele também participava, ele falou, José, não queira fazer sala presencial, você vai gastar dinheiro, vai para online. Comece a ganhar mais dinheiro. Daí, depois, quem sabe, lá quando você estiver com bastante dinheiro no bolso, você pensa em criar uma sala, em ter uma sala, em ter esse custo a mais. E daí o que eu fiz? Não, mas o Edenilson que está há mais tempo ali, sabe mais. Não, ele não sabe nada, eu vou fazer do meu. E nesse ano que eu aluguei a minha sala, eu fiquei um ano inteiro lá, eu não atendi nem 3 clientes. No ano inteiro. E eu gastei mais de 10 mil reais, entre aluguel, móveis e afins. Ou seja, voltando o tópico, sozinho você vai fazer cagada. Sozinho você vai parar no meio do caminho. Sozinho você vai querer mudar a rota, você vai querer não ficar insistindo em algo que você precisava seguir. Por isso que, para você ser realmente o protagonista da sua história, você precisa ter pessoas capacitadas ao lado de você. E aqui novamente eu trago um ponto que eu não sei se eu já falei em live ou em algum vídeo, nos stories, mas não existe uma empresa sequer, vocês podem mandar ali, me manda se existe, uma empresa que é multimilionária, uma empresa grande de uma pessoa só. Não existe. Pessoas precisam de pessoas. Uma empresa é várias pessoas trabalhando em prol daquele objetivo. Não tem como você prosperar e não trazer pessoas do seu lado. Você precisa ter essa questão operacional. E da mesma forma, você também precisa ter mentores. Você sempre tem que ter uma pessoa a mais do que você. Você já ouviu aquela frase? Você é a média de 5 pessoas que você convive. Show de bola. Quem que nunca ouviu essa frase? Percebe que, novamente, aqui, não é o conhecimento que falta para você, é você aplicar o que você já sabe. Então, por isso que, quando você estiver numa mesa, você não pode ser a pessoa que tem mais conhecimento. Porque você está desperdiçando o seu tempo. As outras pessoas que sabem menos que você, elas estão aproveitando. E olha que interessante, elas também estão sendo protagonistas da vida delas e você está sendo um trampolim para elas prosperarem. E daí que pega no calo do terapeuta. Quantas pessoas que vocês falam assim, putz, mas José, eu consigo ajudar os outros, eu dou conselho para os outros, eu falo para os outros conseguem prosperar e eu continuo na merda. Pronto. É porque você está querendo ficar só aqui, só em cima e falando com pessoas aqui embaixo. E aqui não é desmerecendo essas pessoas, elas estão na jornada. E daí quando você vê, essa pessoa passou você e você ficou para trás. E daí vem aquela frustração. Putz, de novo. Nossa, mais uma pessoa que eu ajudei e eu tô aqui na merda. Ou seja, você precisa de pessoas que são mais capacitadas que você.
Você precisa de mentores. Você precisa de pessoas que estão ali realmente para poder dar o passo a passo, para poder auxiliar você, para poder dar esse direcionamento ou simplesmente estar do seu lado e falar assim, ó, calma, que eu tô aqui. Vamos pegar o Pablo Marçal, não falava isso? Para os pilotos lá do avião? Não, calma que eu tô aqui, qualquer coisa eu resolvo. É exatamente isso. Você tem um mentor, você tem um conselheiro, é exatamente para isso que serve. Quando você tem aquele teu amigo na academia, você vai treinar um pouquinho mais forte. Porque teu amigo está ali do teu lado. Ele fala, putz, faz mais uma. Você já poderia fazer mais uma, é você que está fazendo o exercício. Mas, quando você está rodeado de pessoas, a tendência é que você consiga melhorar. Você se esforça um pouquinho mais. Você vence aquela barreira só do teu esforço, do teu emocional. Por quê? Porque tem outra pessoa te impulsionando, te dando uma energia a mais. Fez sentido? Ó, Adriana, estou dando minha cara a tapa com o auxílio de vocês no estágio. Estou diminuindo o caminho de erros, aprendendo, errando, acertando e logo estarei onde quero. Exatamente isso. Daí aquela questão. Se você não tivesse na questão, né, do estágio, Adriana, provavelmente você ia chegar no seu objetivo. Mas, em vez de você ter todo esse aprendizado que você teve ali nesse um mês, talvez levaria um ano para você ter esse mesmo aprendizado. E daí é aquela questão que até o Edenilson traz, né, em alguma das lives dele. Ele fala assim da pulseirinha. Você chega lá no hospital, daí você tem as pulseirinhas. Tem a pulseirinha verde, tem a pulseirinha branca, tem a verde, a amarela e a vermelha. A verde, a pessoa tá tranquila. A amarela, putz, observação. A vermelha, putz, urgente. Ela tem que ir já lá para uma máquina, para alguma coisa, porque tá feio o negócio. A pergunta que eu faço para vocês é, qual pulseirinha que você tá usando? Você tá usando a pulseirinha amarela? Putz, tá ruim, mas tomei isso menos. Não é isso, não é aquilo. Mas se eu fizer aqui, putz, eu quero só ir para lá, mas se não ir, tá tudo bem também. Aquela zona de conforto. Ou tá na vermelha? Fala assim, putz, José, eu só preciso ter esse alguém para me ajudar, porque o que for preciso eu vou fazer. Se você está com essa pulseirinha vermelha, pronto. Você já tem agora clareza. Agora, quem que pode te ajudar? Quem que vai ser essa pessoa que vai estar do teu lado? E aqui, é sempre bom você pegar uma pessoa que realmente você tenha uma certa empatia. Por quê? Porque a função do mentor, a função do terapeuta não é para ser bonzinho. Engane-se vocês, mas o terapeuta não é para ser o cara bonzinho. O mentor, pior ainda, é a pessoa que vai criticar você. É a pessoa que vai falar assim, tá errado, tem que fazer diferente, você não tá seguindo o passo a passo. Mas é aquela questão, por isso que eu falo da empatia. Quando é um amigo teu que chega e vai te dar um toque, né, vai te falar alguma coisa, você aceita. Agora, se for qualquer outra pessoa, você vai falar, o que você está falando da minha vida? Você vai querer arrumar encrenca já. Né? Por quê? Porque você não tem conexão com essa outra pessoa. Por que você está falando isso? Não é meu pai, não é minha mãe, não é conhecido, nada. Ou seja, arrume pessoas que são da confiança de vocês. Dentro dessa questão, se vocês estão aqui no meu Instagram, possivelmente eu sou uma pessoa que gero essa questão, né, de empatia com vocês. E eu estou disposto a ajudar vocês. Por isso que, eventualmente, eu abro a caixinha de perguntas. Vocês têm o meu direct, vocês podem mandar mensagem. Eu tenho os meus processos, seja questão de acompanhamento, seja questão de mentoria. É só você perguntar. Pô, José, quero a sua ajuda. Você pode me ajudar? Eu estou aqui para oferecer o que eu posso fazer. Só que sempre vai chegar um ponto em eu chego até aqui. Eu consigo direcionar, eu consigo ajudar. Agora, você está disposto a fazer o que tem que ser feito? Eu sou o GPS. Você está disposto a entrar ali no teu carrinho e dirigir? Aí fica a pergunta. Qual pulseirinha que você está usando? Certeza de ter mais clareza quando estava na terapia vivendo o mesmo propósito. Exatamente. E daqui, novamente, Ana, nessa questão, às vezes não é um processo terapêutico. Às vezes realmente é um processo de direcionamento, é um processo de mentoria, é um processo de poder formular um objetivo mais claro. Isso ficou tão mais claro para mim porque eu estou fazendo alguns atendimentos
que eu estou fazendo uma sessão de direcionamento, né? Tem muitos terapeutas entrando aqui em contato comigo que vêm fazer a sessão de identificação de travas e eu falo, putz, no seu caso, você não precisa de um tratamento. Você não, e eu nem recomendo a pessoa fazer o tratamento naquele momento. Pô, a pessoa investir de 3, 5 mil reais para fazer um processo completo fica muito fora da realidade da pessoa. Eu vou mais prejudicar a pessoa do que ajudar. Por quê? Porque as travas estão relativamente baixas. Se a trava está alta, aí não tem. Chora o que chorar, doa o que doer, a pessoa precisa fazer. Mas quando está relativamente baixo, putz, não faz sentido eu fazer a pessoa gerar um investimento desse valor tão alto. Às vezes, porque eu sei que, por exemplo, uma sessão e um plano de ação bem definido já resolve a vida da pessoa. Então, várias pessoas, eu fiz uma questão de direcionamento. Eu fazia uma sessão com a pessoa e a pessoa criava um plano, eu ajudava a pessoa a criar um plano de ação. E daí, durante 30 dias, eu tinha um acompanhamento ali com a pessoa. Para quê? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não é, eu vou mudar a rota. Não. José, tô com essa dificuldade aqui. O que eu preciso fazer? Vamos ajustar isso daqui. Você está conseguindo manter esse processo? Putz, José, não estou conseguindo. Opa, então como que a gente vai fazer para você conseguir realizar? E às vezes é só uma questão de ajuste na agenda da pessoa. Uma outra cliente que eu estou atendendo, ela falou, até engraçado o comentário dela no grupo lá. Ela falou assim, José, eu tô me achando assim, uma gracinha essa semana. Mulher, né? Eu tô me achando uma gracinha essa semana. Porque eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Só porque eu coloquei na agenda. Um comportamento simples. É só ela colocar na agenda o que ela tinha que fazer. Que ela não estava colocando. Ela falou, mas José, eu já sabia tudo que eu sei tudo que eu tenho que fazer. Só que daí dentro dessa questão, o que aconteceu? O que eu falei pra ela? Beleza, você sabe tudo que tem que ser feito. Mas não coloca tudo na tua cabeça. Você vai gerar ansiedade, você vai gerar estresse. Você vai esquecer por quê? Porque está na tua cabeça. E só na tua cabeça é um pensamento. Só na tua cabeça não é prioridade. Agora, quando eu coloco na agenda, das 7 horas até as 8 eu vou fazer uma live, das 7 às 8 eu vou fazer essa live. É o meu compromisso. Agora, se eu só coloco na minha cabeça, eu acho que eu vou fazer uma live agora. Eu acho que eu vou fazer isso aqui lá. Daí chega uma outra pessoa, José, vamos fazer tal coisa? Vamos. Porque eu só estava achando que ia fazer a live. Agora, nesse caso, se alguém tivesse hoje e falar assim, bem que eu decidi meio em cima da hora, né? Falei 6 horas para fazer a live, falei 5 para fazer a live às 6. Mas se chegasse alguém e mandasse mensagem, José, vamos sair lá para conversar? Vamos sair tomar um café? Eu ia falar, não, tem live. Por quê? Porque estava na agenda, estava planejado. Mas eu coloquei no stories, 7 horas, 6 horas eu vou fazer a live. E às vezes é só isso que está faltando para vocês. É ter esse direcionamento. É ter uma pessoa para estar ali no teu pé, para você ficar dando esse feedback. Porque para você vai ficar se negociando. Mas eu acho que eu vou fazer isso amanhã. Mas aquilo lá. Esquece. Uma negociação que você fez com você. Eu falei que ia fazer na segunda-feira, tal horário. Deixei para o outro horário. Você vai fazer isso mais e mais vezes. Não tem. Você vai continuar fazendo isso. Bom, ter pessoas ao nosso lado, questão de onde queremos chegar, admiramos, é crucial para evoluirmos. Exatamente. Quando você tem pessoas do seu lado que já chegaram nesse objetivo, é crucial. E por quê? Porque você vai se sentir ruim se você não tem aquele comportamento. Vamos pensar numa pessoa que está seguindo uma questão de emagrecimento. Vou pegar o meu exemplo. Eu ainda estou no meu processo de emagrecimento. Inclusive segunda-feira vai fechar 30 dias do projeto ali que eu estou fazendo. Ou seja, na metade. Tem mais metade ali para finalizar. E quais os vídeos que eu estou assistindo? Eu comentei com vocês. Eu estava assistindo ali o vídeo do Guto com o Eduardo Correia. Um é nutricionista, o outro é fisiculturista e eles estão fazendo um projeto para emagrecer. Ali o Guto que já é magro. Ele já tem ali uma definição bacana, mas eles querem definir um pouco mais. Por quê? Olha qual que é o meu ambiente. Eu estou vendo pessoas que têm a porcentagem de gordura extremamente baixa. Daí quando eu olho no espelho eu falo assim, meu Deus do céu, eu tô uma porcaria. E daí eu fico me puxando, putz, eu tenho que melhorar. Agora vocês, ou melhor, vamos pegar o meu exemplo novamente. Se eu só assisto pessoas que também estão ali nessa mesma faixa etária de peso que eu.
que não estou preocupado com a alimentação, que tem essas coisas, vai se tornando normal e eu que vou ser o esquisito. E se eu sou a pessoa esquisita, eu vou querer fazer o quê? Entrar no normal. Faz parte do processo. Vamos pensar como que é lá na floresta. Não tem o leão, não tá andando com a zebra. Não, a zebra anda com zebra e o leão anda com o leão. Por quê? Porque é esquisito, não tem como os dois andar junto. Percebe? Então, por conta disso que você estar junto com pessoas que já alcançaram o seu objetivo é muito crucial. Porque justamente isso vai fazer com que você consiga atingir. Porque daí eu, por exemplo, eu sendo terapeuta, eu já sei várias dificuldades que o terapeuta iniciante vai ter. Por quê? Porque eu já fui iniciante uma vez, hoje eu não sou mais. Hoje a questão de insegurança em atender, não tenho. Quantas vezes eu já atendi psicólogo, advogado, médico? Para mim é uma pessoa normal como qualquer outra. Por quê? Porque eu sei que nessa jogada, se a pessoa veio fazer o atendimento comigo, ela está precisando. E se ela está precisando, quem é a autoridade na sessão é o terapeuta. E a autoridade, eu digo, quem vai ditar o que tem que ser feito? É o terapeuta. Eu estou mostrando o meu trabalho. Então não importa o que a pessoa é. Por quê? Porque ela parou o tempo dela, ela agendou comigo. Ou seja, ela quer me escutar. Nem que seja só para tirar informações. Inclusive, faz umas 3 semanas, eu atendi um cara, que ele é do marketing digital, e ele falou assim: José, vou ser bem franco com você, eu só vim para essa sessão para ver como que você faz aí, porque eu estudo muito sobre marketing, eu queria saber qual que é o marketing de vocês. Pronto, mas eu segui exatamente, não importa, beleza, quer seguir? Eu vou seguir o processo, eu não vou ajustar, eu não vou arrumar. Por quê? Porque eu tenho que seguir o passo a passo, porque eu sei que esse passo a passo é que vai levar eu a chegar no resultado final. Seja numa sessão, seja no processo, seja na minha vida como um todo. Fez sentido para vocês? Ó, a Elba falou, eu preciso muito disso. Precisa muito disso o que, Elba? Olha lá, Adriana. Inclusive, essa semana atendi uma psicóloga e ela achou o processo... Ela fechou o processo, fiquei muito feliz. Exatamente. Daí imagina, se você tivesse insegurança para falar assim, nossa, mas ela é psicóloga, eu não vou atender ela, meu Deus do céu, eu não tenho conhecimento. Volta a questão, nossa, será que é falta de conhecimento que você tem? Não. E às vezes, o fato de você não ter até nem tanta experiência é o que faz o teu processo ser bom. Por quê? Porque imagina que você tivesse muita experiência já. Né? Às vezes, você ia trabalhar ali com essa pessoa de uma forma não tão assertiva. Poderia até estar numa zona de conforto. Mas o que fez essa psicóloga fechar com você? Não é o seu processo. Não é que você vai falar de travas. Não é que você vai fazer 8 sessões com ela. Não é que você vai enviar técnicas para ela. Não. Ela fechou o processo por quê? Porque ela viu que a Adriana estava ali, a Adriana se posicionou, a Adriana passou confiança, a Adriana... Estava ali para quê? Para dar o direcionamento. Agora eu pergunto para vocês. Uma psicóloga, ela tem conhecimento? Ela sabe sobre questões emocionais? É lógico que sabe. Talvez não sabe as técnicas que a gente utiliza que tende a ser mais rápido o processo, mas a pessoa sabe. Mas, mesmo assim, a pessoa precisa ter um direcionamento. A gente tem que parar de ser escasso, de pensar que a gente não pode contratar pessoas para auxiliar a gente. Burrice. Quanto mais a gente pega auxílio de outras pessoas, melhor. Só que vocês têm que saber escalar o nível de acesso que vocês estão tendo. Vamos pegar um exemplo. Se eu crio um produto de 10 pila para terapeutas, ensinando uma técnica, por exemplo, isso não vai fazer diferença para um terapeuta que já está há um tempo na jogada. Agora, se esse terapeuta vem fazer um atendimento comigo, aí é diferente. Ou se esse terapeuta vai fazer uma sessão de direcionamento comigo, aí é diferente. Por quê? Porque eu não vou ensinar coisas básicas. Eu vou ensinar aquilo que realmente ele precisa, ou dar um direcionamento que realmente ele precisa, para quê? Para direcionar, para que ele aumente o processo. Então, quanto mais grana você paga, melhor vai ser o acesso que você vai ter.
É só pergunta para Adriana. O quão feliz que ela está em estar no estágio. O estágio não é barato. Né? Tem um custo elevado. Ou melhor, ele tem um custo elevado, mas é extremamente barato. Pela experiência que você tem, pelo quanto você recebe, pela carga que você vai ter, tanto minha quanto do Edenilson, quanto, né, de todo o ecossistema que a gente tem. Ou seja, você tem que estar disposto a escalando os seus investimentos também. Porque não adianta, se você investe pouco, você vai ter pouco retorno. Se você investe mais, você vai ter mais retorno. Porém, entretanto, todavia, você precisa fazer um investimento correto. Não adianta você querer gastar um monte de dinheiro e achar que é só porque é caro, só porque tem um valor alto, é que vai resolver minha vida. Não, volto para o princípio. Eu preciso seguir o passo a passo. Se eu não estou disposto a seguir o passo a passo, se eu não tenho alguém ali para me auxiliar realmente, eu não vou conseguir dar conta. Então não importa, você pode me pagar uma mentoria de R$1 milhão, mas você vai ter que fazer a tua parte. Vai sempre continuar assim. E daí isso faz com que você volte naquele tópico que é o tema da live. Disciplina, consistência. Você está disposta a ser essa pessoa disciplinada, só que mudando as programações para que você seja disciplinada com essas novas programações, para você ter a consistência de, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo no sacrifício, você continuar fazendo o que tem que ser feito. Você está disposto a abrir mão daquilo que, eu gosto ou não gosto, e fazer o que precisa ser feito? Se a resposta foi sim, parabéns, você está num caminho ótimo. Se você quer ter o meu auxílio, ótimo. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? É você tomar a iniciativa. Você pode comentar aqui abaixo na live, você pode me chamar no direct, você pode mandar uma caixinha de perguntas ali nos meus stories. Mas é aquela coisa, movimento. Se você não dá o primeiro passo, as coisas não vão cair no seu colo. E para isso, você tem que ter muito claro para que lado que eu estou querendo ir. Estou disposto realmente a pagar o preço para chegar lá? E esse preço não é financeiro. Porque muitas pessoas não pagam nem o preço de mandar uma mensagem para mim, que é passar ali 2 minutinhos, nem 2 minutinhos, quanto tempo que leva para você mandar uma pergunta para mim no Instagram? Nem 1 minuto. Mas a pessoa não manda. E daí aquela coisa, eu aprendi no quartel. Né? Louco não é quem pede, louco é quem dá. Lá no quartel, a gente geralmente só sofria. Né? Então o sargento, o capitão, o tenente, ele só fazia a gente sofrer. Era tudo que fosse para aumentar o nosso esforço, eles faziam. Só que tinha momentos que a gente podia pedir as coisas. Então a gente falava, né? O capitão falava assim, louco não é quem pede. Vocês podem pedir, podemos dar uma pausa aqui de meia hora para descansar? O problema não é pedir. O problema daí vai ser do capitão, do tenente, se ele vai autorizar ou não. Então a gente pedia. Tem que ter dá uma pausinha aqui pra gente descansar, pra gente poder tirar o coturno, secar a meia, coisas simples. E às vezes o tenente ia lá, não, beleza, uma pausinha aqui de 20 minutos para vocês trocar meia ou secar meia, enfim. Ou seja, louco não é quem pede, louco é quem dá. Então dentro dessas questões, não tenham medo de pedir. Só que lógico, estejam prontos para fazer o que vocês pedirem. Então não adianta eu falar assim, eu quero tal coisa, eu entrego e vocês não fazem. Daí também não adianta em nada. É só mais um curso que você vai deixar lá nas plataformas que você tem. É só mais um conhecimento que vai ficar lá jogado fora. Então, peçam as coisas? Peçam. Mas peçam aquilo que você vai aplicar. Porque senão, só você realmente vai estar perdendo o seu tempo ali desse processo. E isso que é interessante, a Adriana falou, muito, né? Valeu muito. Não tinha para fazer investimento, mas está valendo a pena, compensou o investimento. Exatamente. Você faz, né, às vezes uma questão que você dá all-in, você investe tudo que você tem, mas você sabe que, isso daqui tem a probabilidade de eu escalar, de eu melhorar, de eu performar. Se tem, você pode assumir esse risco. Só que, lógico, vai ser muito pontual. Saiba que não existe milagre. Então, você vai ter um entregável, a pessoa falou assim, eu vou te ajudar a fazer isso, isso e aquilo. Beleza, a tua
probabilidade é de você conseguir ter, por exemplo, um retorno financeiro, ótimo. Mas lembre que o que a gente prometeu é uma coisa, o que eu vou prometer para vocês é uma coisa. Tem, né, junto a esse processo, você consegue ter outras, né, por consequência? Consegue, mas fica ali a seu critério, né, esse investimento, se você vai estar disposto ou não a realmente pagar esse preço. Novamente, muito desse preço não é preço financeiro, e sim de tempo, de energia, de disposição e de decisão. Então, quem vive de condição vai ficar só pedindo a condição. Agora, quem vive de decisão vai lá, decide e corre atrás. Então, esse é o ponto, né, os tópicos que eu queria trazer para vocês aqui. Espero que tenham gostado da live. E dentro dessa questão, as lives que eu estou fazendo, e até, né, as próximas que eu pretendo fazer, eu vou estar postando tudo lá no meu canal do YouTube. Então, depois talvez eu vou deixar aqui no comentário o link para vocês acessarem o meu canal do YouTube, e lá vai ficar as lives, né? Espero que vocês compartilhem também, né, com outras pessoas, porque fica melhor, né? Tem pessoas que aqui no Instagram a pessoa não assiste esses conteúdos, então eu vou estar passando tudo lá pro Instagram, pro YouTube, e também lá no YouTube tem, né, vários depoimentos das pessoas que eventualmente eu já atendi, então é bem bacana ali para vocês terem todo esse feedback, né, de como vocês podem ter esses resultados. Conhecimento adquirido, investimento não paga. Agora tem que estar disposto a fazer esse esforço, mas compensa. Exatamente. Todo esforço ele será recompensado se você realmente está fazendo esse esforço de uma forma direcionada. Fechou? Bom sábado para vocês e até semana que vem, que provavelmente semana que vem terá live novamente.